Então é Apocalipse capítulo 22 e o versículo é o versículo 3. Amém? Glória, aleluia. Então vamos lá, né? Diz assim a palavra do Senhor: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia, glória a Deus. Querido Pai que estás nos céus, a Tua palavra, Senhor, ó Deus, foi lida perante, Senhor, a igreja que se reúne nesta noite, neste lugar, neste pontinho geográfico da terra, Senhor. Ó Deus, e a Tua igreja, Pai, ó Deus, que se reúne aqui neste templo, ó Deus, e são beneficiados por meio da leitura da Tua palavra. Eu também creio, Senhor, ó Deus, que os irmãos e as irmãs, os amigos e as amigas, Pai, que nos acompanham através, ó Deus, das redes sociais, do YouTube, Senhor, ó Deus, também são alcançados e alcançadas, ó Deus, por esta Tua palavra, Senhor. E esta Tua palavra, Senhor, é que nos dá vida, esta Tua palavra é que edifica, Senhor, ó Deus, os nossos corações. Por isso nós Te adoramos por meio desta oportunidade de ler e de ouvir a mesma, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Como sempre, né, eu gosto de dar tema às mensagens, porque o tema nos direciona para o conteúdo do que o Espírito Santo entregará nesta noite. E o tema da mensagem é acertando o alvo. Fale comigo, acertando o alvo. Aleluia, glória a Deus, que durante a explanação da mesma, nós possamos assim estar refletindo, e que nós possamos buscar com toda diligência acertar o alvo. O texto que nós acabamos de ler, esse texto é um texto de grande importância para todo crente. É um texto que faz muita menção do que na verdade nós estamos aguardando, tá? Então ele faz muita diferença quando nós lemos ele, porque nós percebemos que esta é a esperança, que é a esperança da igreja, que é a esperança de todo cristão, poder descansar na eternidade, juntamente com Deus o Pai, Deus o Filho, juntamente com Deus o Espírito Santo. Então nós vamos observar que para que isto aconteça, para que na verdade nós possamos estar imbuído dentro desta promessa que João escreve dizendo que ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nele estará o trono de Deus e também do Cordeiro, e nós, os seus servos, os serviremos. Aleluia! Glória a Deus! Então, para que isto aconteça, nós precisamos acertar o alvo. Nós precisamos a cada manhã, a cada semana, a cada mês, a cada ano, estar buscando acertar o alvo. E quando nós queremos aqui falar em acertar o alvo, eu me lembro, na verdade, no tempo em que eu servi o exército. Para alguns homens que estão aqui, talvez também tiveram esta oportunidade de servir o exército, como aqui na cidade onde nós moramos, tem aí o tiro de guerra, e eu tive a oportunidade de servir ali, pelo um tempo a minha pátria, e ali nós aprendemos a atirar. Nós éramos chamados, como até hoje, de atiradores.
Para as mulheres, talvez esta fala minha aqui no sermão desta noite não vai fazer tanto sentido, mas sei que para vocês, varoas que estão aqui, é necessário também entender que vocês também existem alvos para ser acertado. E eu me lembro então que naquela época em que eu era simplesmente um atirador, nós tínhamos ali semanalmente, todos os domingos, alvos para ser alcançado com os fuzis que a gente usava. E era 1000 metros de distância aquele alvo, e a gente precisava mirar bem para que nós acertássemos no alvo. E aqueles atiradores que conseguiam isto, eles no final daquele período do seu exército, ele recebia uma medalha como honra ao mérito pelaquela grande façanha. Aleluia por isto. Então observe bem, queridos irmãos, que é necessário na nossa vida nós termos direção certa para que nós possamos acertar o alvo. O alvo, na verdade, é algo assim muito importante para a vida de todo homem que vem à terra. E neste momento desta minha fala, eu falo de alvo material. A gente percebe que quando um jogador de futebol, seja ele profissional ou amador, quando na verdade ele está ali, naquele momento jogando aquele futebol, e que ele acerta o alvo, e o alvo na verdade é aquela trave, ele dá, aquele pulo de alegria, ele fala, uau, eu consegui, e agora nós estamos ganhando de 1-0, de 2-0, de 3-0, e aí é muito bom, na verdade, quando os jogadores acertam o alvo. Na nossa vida também cotidiana, é tão bom quando nós acertamos o alvo, É tão bom quando na verdade o homem, que ele busca um casamento e ele vê naquela mulher a mulher perfeita, a mulher que Deus preparou para ele, e ele se casa com aquela mulher, ou aquela mulher se casa com aquele homem, e ambos se descobrem no dia a dia da sua vida que eles acertaram o alvo. Esta mulher, pode dizer o varão, é a mulher que Deus escolheu para viver comigo até que a morte me separe. Este homem também pode dizer para a sua amada esposa, esta esposa, verdadeiramente eu acertei o alvo, porque ela é a mulher para viver comigo até os últimos dias da minha vida. Então é necessário que na vida aqui nós precisamos acertar o alvo. Nós precisamos acertar o alvo de ter um bom emprego, nós precisamos acertar o alvo de ter bons amigos, nós precisamos de acertar o alvo de ter um bom pastor, uma boa pastora sobre a nossa cobertura espiritual. Nós precisamos acertar o alvo, porque se a gente errar o alvo, nós não receberemos aquela medalha de honra ao mérito pelaquilo que nós conquistamos. Necessário é que nós acertamos o alvo. Por isso o tema da mensagem de hoje é acertando o alvo. Leia comigo aí a nossa irmã Sidney, vai colocar aí Filipenses capítulo 3, versículo 14. E Paulo aqui, dentro dessa epístola que ele escreve, ele está dizendo isto que os irmãos estão lendo comigo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então, mudando agora da minha fala terrena para a minha fala espiritual, Paulo agora ele olha para o chamado dele, Paulo agora ele olha para o qual função ele veio fazer, e ele disse: olha, diante de tudo quanto eu já fiz segundo o homem interior que eu sou, mas agora eu mudo meu pensamento e eu prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus, o meu Senhor Salvador. Aleluia. Paulo agora ele tinha um objetivo na sua vida. Paulo agora ele tinha uma razão na sua vida. Paulo agora tinha um porquê. Era alcançar o alvo que era Cristo o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, porque nós entendemos, querido, que Jesus, ele é o alvo principal para as nossas vidas. Observamos o texto, e o texto que nós usamos para a pregação desta noite é um texto de promessa, é um texto para aqueles que irão lutar até o fim para alcançar esse alvo. Observe o texto comigo, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Aleluia! E nela estará o trono de Deus, oh glória, e também o trono do Cordeiro, e aqueles que acertaram o alvo, aleluia, estarão ali para o servir. Oh, que o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, nos dê esta condição de estarmos ali dentro desta promessa. Oh, meus amados irmãos, João, no capítulo 1, versículo 29, ele apresenta Jesus como este cordeiro, aleluia, como este cordeiro diante do trono. Ele diz assim que Jesus tinha esta qualidade de cordeiro. Ele diz no capítulo 1, 29 do seu evangelho, que no dia seguinte João viu Jesus que vinha até ele, quando ele estava ali no Rio Jordão. E quando ele observa aquele homem que vem até ele, que se aproxima dele, o Espírito do Senhor revela a João, e ele olha para os discípulos que o seguia, e ele aponta como hoje estou apontando para você, e ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus, ele tinha e tem esta qualidade de cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Jesus. Este cordeiro teve que levar sobre si o pecado de todo o mundo. O Cordeiro de Deus, ele teve que levar os meus pecados. Ele levou os pecados dos irmãos e das irmãs que estão aqui nesta noite. Ele levou o pecado dos amigos e das amigas que nos acompanham pelas redes sociais. E não só esses, mas Jesus como Cordeiro de Deus, ele levou o pecado de todo homem que vem à terra. Aleluia, veja a confirmação que ele mesmo faz, Jesus Cristo. Ele diz assim lá em João, no capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dará a vida por todos aqueles que vêm a mim. Oh, Jesus aqui nesta fala, ele está se entregando, ele está se doando, para que através desta doação que ele está fazendo, nós pudéssemos ter vida, aleluia, aleluia, porque ele é bom, Deus é bom, ele é bom, ele é bom e ele é bom, aleluia. Glória a Deus. E Jesus aqui dentro desta fala dele, quando ele diz: eu sou o bom pastor, e como bom pastor eu vou cuidar também bem de todo homem, de toda mulher que é representado aqui como ovelhas do Senhor. E vai chegar um tempo, dizia Jesus, que eu vou me entregar por eles, para que através do meu entregue total, eles possam agora ter vida e vida com abundância. Aleluia. E este bom pastor que é Jesus,
E este bom pastor, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele apacentará o seu rebanho como pastor. E ele também, como pastor, vai apresentar diante do trono de Deus e dele mesmo como Cordeiro que pagou o pecado de nós todos. Este é o propósito. Esta é a razão por que ele veio. Porque ele vai um dia apresentar a minha vida ao Pai. Um dia ele vai apresentar a vida de todo homem, de toda mulher que tomou a decisão de segui-lo até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Então ele vai justamente, igreja amada, que ouve esta palavra, entregar cada um de nós ao Pai, porque ele, na verdade, se doou para que nós pudéssemos ser dele. Só poderemos, na verdade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, só poderemos, na verdade, estar diante do trono de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Esta é a razão pela qual pregamos hoje pela manhã. Só por meio do sacrifício de Jesus é que nós teremos esta condição de estar diante do trono de Deus. E da mesma maneira do trono dele mesmo, de Cristo, precisamos saber de uma vez por todas. Nós precisamos entender isto de uma vez por todas, que esse sacrifício de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, que este sacrifício não foi um sacrifício para salvar um homem individualmente. Não foi um sacrifício para salvar uma cidade individualmente. Não foi um sacrifício para salvar um estado, para salvar um país. Mas este sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi um sacrifício que aconteceu e alcançou toda a humanidade. Aleluia! Alcançou todo homem. E por este sacrifício, ele, Jesus, conseguiu vencer a morte. Glória a Deus. Mateus, lá no capítulo dele 26, 39, a irmã vai colocar aí para a gente acompanhar junto. Diz que este Cordeiro de Deus, ele foi um pouco mais longe e prostou-se com o rosto em terra e orou dizendo: ó meu Pai. Veja só a fala deste Cordeiro de Deus. Ó meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos conta nesta narração em versículos anterior e posterior que isto aconteceu quando ele vai até o jardim do Getsemane, porque naqueles dias eram os dias em que ele estava triste, não porque iria nos salvar, porque como homem ele também se entristeceu. E a Bíblia diz em textos diferentes do qual nós lemos, que ele vai e ele ora tão intensamente, que ele diz: Pai, Abba, Pai, se possível, passe de mim este momento. Eu não quero ser o cordeiro, eu não quero morrer, papai, meu Pai, mas contudo, faça-se a tua vontade. E os louvores diziam que ele é bom. Aleluia. E foi pela bondade do Pai, foi pela bondade deste Deus todo forte, todo poderoso, que ele na verdade fez esta decisão de entregar a Jesus Cristo
como único Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Aleluia. Este foi o sacrifício. Precisamos entender que este foi o sacrifício. O sacrifício que foi realizado uma vez. E esta vez também será a única. Não haverá mais. Esse sacrifício foi que nos deu a possibilidade de estar diante do trono. Foi por meio desse sacrifício, meus irmãos. Foi por meio desta fala que o Espírito Santo entrega à igreja nesta noite. Ele veio como homem ele habitou no meio dos homens do seu tempo. Há um versículo que foi citado aqui pela manhã, que João, ele diz assim, que o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. E o testemunho deste apóstolo é muito forte, porque ele diz assim, olha, e nós conseguimos então neste tempo ver a sua glória. E a glória dele, deste Cordeiro, e a glória deste homem chamado Jesus de Nazaré, era como a glória do Pai, aleluia. E nós, João falava, a gente comeu junto com ele, a gente andou junto com ele, a gente, na verdade, conversou com ele, e João teve o privilégio de reclinar a sua cabeça no peito dele, e João diz, e no princípio era o verbo, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. E este homem que se fez carne, ele se oferece como cordeiro, e por meio desse sacrifício, eu e você, nós temos o direito de comparecer ao trono, que conforme lemos aqui em Apocalipse. Cristo Jesus, ele mudou a situação do homem pecador. Ele mudou totalmente a situação do homem pecador, a situação da pessoa religiosa. Ele mudou a situação dos pensamentos de muitas pessoas. E aí nós entendemos, querido, que ele diz, não temas. Diante do meu sacrifício, ou diante da nossa pequenez, diante da nossa vida diária, que nós tropeçamos ali, levantamos acolá, diante da nossa fragilidade como seres humanos, ele diz assim, ora, não temas. Eu sou o primeiro e eu sou o último, aleluia. Não há outro além de mim. Eu sou o primeiro para ajudar vocês e também serei o último a ajudar vocês. Não temas, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Então por que temer? Não temas, aleluia. Eu sou o que vivo, aleluia. Eu sou aquele, na verdade, que morri, mas eis que eu ressuscitei, para que um dia também vocês possam ressuscitar comigo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus, apesar de toda a história contada, de toda a história revelada pela palavra, pelo Espírito Santo, de tudo aquilo que ele passou, que ele viveu, nós sabemos que ele veio na finalidade, e a finalidade para a qual Jesus veio
foi justamente preparar-nos um lugar reservado aos céus. É difícil o homem natural entender isto. É difícil o homem natural que não conhece o poder de Deus entender isto. Que pessoas pecadores como somos têm o privilégio de ir morar nos céus. Como muitas das vezes a nossa vida, que é uma vida terrena, que nós somos lançados de um lado para outro, temos muitas das vezes a dificuldade de estarmos verdadeiramente em uma intimidade profunda com Deus, pode morar no céu. Esta possibilidade é dada não pelos nossos méritos, porque a salvação não é algo que a gente, na verdade, conquista. A salvação é um dom de Deus. É um presente de Deus. Porque sois salvos pela graça, mediante a fé. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, apesar de tudo isto, que ele morreu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. E nesta ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que foi testemunhada por todos os seus seguidores e por muitas outras pessoas. E quando, na verdade, ao término daqueles dias que Jesus esteve com eles, depois da sua ressurreição, Jesus é tomado e é levado para os céus, e os discípulos que ali estavam fitam os seus olhos e ficam olhando ele ser levado para os céus. Mas naquele momento diz a Bíblia que quando eles estão olhando para o céu, em contrapartida vêm os anjos e diante da multidão diz: varões galileus, por que vocês estão olhando este mesmo Jesus que foi tomado dentre vocês? Ele também um dia voltará. Aleluia. Qual a razão de termos abandonado a nossa vida pecaminosa? Qual a razão de termos deixado toda esta vida segundo a carne para o pecado? Esta razão é porque nós temos esta esperança de que ele vai voltar. Você poderia neste momento sentir-se diante do trono de Deus. Você poderia neste momento sentir na sua alma, no seu coração, estar diante do trono de Deus. O Apocalipse no capítulo 3, 22, 3 até o 6, diz que não haverá mais maldição, como foi lido, mas nela estará o trono de Deus. Nesta cidade também estará o trono do Cordeiro. Nesta cidade nós, os seus servos, estaremos servindo a ele. E a Bíblia diz no versículo 4 que eles verão a sua face. Nós vamos ver a face de Deus. Aleluia. Nós vamos ver a face do Cordeiro. Versículo 4 está fazendo esta promessa: e nós veremos a sua face, e o seu nome estará em sua testa. Aleluia. E não haverá mais noite naquela cidade, não haverá mais noite. Aleluia. E eles não precisarão de vela nem de luz nesta cidade, e nem tão um pouco do sol, porque o Senhor Deus lhes dará a luz. Aleluia. E eles reinarão para todo sempre. E esta palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. Aleluia. Glória a Deus.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está presente aqui na nossa reunião. Aleluia! Ele disse que quando nós nos reuníssemos, que fosse 2 ou 3, aleluia, ele viria, ele estaria conosco. E é por esta razão que nós precisamos nos reunir, é por esta razão que nós precisamos fazer culto a Ele, é por esta razão que nós precisamos estar juntos, porque Ele disse: quando vocês se ajuntarem, quando vocês se reunirem em 2 ou 3 ou mais número de pessoas, eu estarei com vocês para vos ajudar em tudo quanto for necessário. Aleluia. Então, igreja amada, conquistada por um grande preço, e este preço que na verdade foi pago, a Bíblia diz que não foi preço de cédula humana, não foi pelo dinheiro, não foi pela prata, não foi pelo ouro, não foi pela a situação comercial que nós entendemos e conhecemos, mas este preço que foi pago foi o preço do sangue de Jesus. Aleluia. E nós precisamos entender isto. É por isso que nós pregamos. É por isso que nós anunciamos o reino. É por isso que, na verdade, nós precisamos testemunhar de que Ele é e não há outro fora dele. Eu quero encerrar esta mensagem de hoje citando o capítulo 4 e o versículo 12 de Atos dos Apóstolos. Para os meus amigos, para as minhas amigas que estão aqui, que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor, para os meus irmãos também recordar esta passagem, para alguém que vai, na verdade, ver e ouvir este vídeo, talvez amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 meses, 1 ano, entender esta palavra de Pedro. Ele diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eu findo a mensagem desta noite dizendo para você que está aqui, irmãos na fé, eu findo esta mensagem para você que está aqui, meu amigo e minha amiga. Eu findo esta mensagem nesta noite para você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome foi pregado, nenhum outro nome foi anunciado, pela qual o homem e a mulher devem ser salvos. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Pastor ainda vem? Não, né? Tá, nós vamos encerrar a reunião de hoje, agradecendo a todos vocês, a família que congregou nesta noite, aos nossos amigos que nos visitam e que está sempre voltando aos cultos, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Eu estarei orando pela igreja, pelos irmãos que nos ouvem, e logo após eu estarei orando também o Pai Nosso, e estarei assim encerrando, despedindo vocês com a bênção apostólica. Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho, vamos orar. Quando nós nos reunimos, o Senhor Ele pode curar.
Ele pode libertar, Ele pode batizar com o Espírito Santo, Ele pode fazer muitas coisas, tá? Então coloque a mão no seu coração neste momento, e eu estarei orando pela igreja que está presente nesta hora. Senhor Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, ó Senhor, graças, Senhor, ó Deus, nós te damos, Pai, ó Deus, por esta reunião, Senhor, que aconteceu aqui neste lugar. Ó Senhor, nós te louvamos pelos louvores, pela palavra pregada, Senhor, pelo irmão, pela irmã que veio, ó Deus, pelo amigo, pela amiga, ó Deus, e nesta noite, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, se há alguém, Senhor, ó Deus, enfermo na carne, ó Deus, se há alguém, Senhor, ó Deus, com alguma enfermidade, seja esta enfermidade, Senhor Jesus, na carne, no sangue, nos nervos, Senhor, ó Deus, ó Pai, ó Deus, na pele, no couro cabeludo, Senhor, seja esta enfermidade em qualquer um dos órgãos internos desta pessoa, ou Espírito de Deus, o Senhor, ó Deus, é quem revela, ó Pai, nesta revelação desta oração, Pai, eu declaro pelo poder do nome de Jesus, esta pessoa agora sendo curado, esta pessoa agora sendo curada, oh Deus, este mal que tem assolado esta mulher, este homem, ó Deus, esta coisa aí, Senhor, ó Deus, que tem apertado o coração desta pessoa, oh Espírito do Senhor, nós oramos neste momento, em nome de Jesus, nós agora no nome de Jesus, pela fé, cancelamos esta doença, em nome de Jesus, sejam curados, para a glória do nome de Deus. Oh Espírito Santo, eu quero ainda orar, Senhor, ó Deus, pela alma, Senhor, ó Deus do teu povo, Senhor, eu oro, Senhor, ó Deus, neste momento, Senhor, pela alma, ó Deus, e a alma, Senhor, ó Deus, é a nossas atitudes, ó Deus, os nossos pensamentos, quantas das vezes, Senhor, ó Deus, pensamentos ruins, ó Deus, vem, Senhor, ó Deus, até nós, vem até o teu povo, pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de que não vai conseguir, pensamentos de que não vai vencer, pensamentos de que não vai alcançar o alvo, mas nesta noite foi pregado que nós precisamos alcançar o alvo. Então, alma deste homem, alma desta mulher, ouça a voz de Deus e acalma-te, porque o Senhor é sobre ti, aleluia. Oh Deus amado, Deus querido, ó Senhor, que nesta noite, Senhor, ó Deus, ao término desta palavra, o teu povo possa ser abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Ore comigo dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a comunhão de Deus Filho e que a graça do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Então ide em paz, em nome de Jesus. Até o próximo.